É com você. É. Bom, então, eu vou pedir só para a Larissa projetar o slide. Bom, boa noite, então, a todas e todos e todes, né? Estou muito feliz de estar essa noite aqui com vocês, agradecendo também o convite da Larissa e do professor Saulo, que daqui a pouquinho deve, né, estar entrando por aí. Então, né, a ideia dessa aula, né, dessa mini aula dessa noite, é a gente tratar desses temas, né, do feminicídio e transfeminicídio no direito penal brasileiro, né, eu sei que, como a Larissa já disse, né, que vocês já tiveram uma introdução ao tema, mas eu estruturei, pode passar, por favor, Larissa. Para contextualizar vocês também, né, porque esses temas, tanto a minha pesquisa de mestrado quanto a minha pesquisa de doutorado, trataram do transfeminicídio. Ainda que, né, eu estou falando de algo que o direito penal não reconhece normativamente, era justamente essa discussão que eu me propus a gravar no mestrado, especificamente tentando, né, analisar se era necessária, né, a criação de uma qualificadora específica para nomear essas mortes, ou se a lei, né, do feminicídio, que era que, né, vigente até pouco tempo, comportaria essas mortes. E aí, a conclusão que eu cheguei lá no mestrado era de que era necessário a criação dessa qualificadora específica, na ideia daquilo que eu e o Saulo trabalhamos recentemente num artigo do IBC CRIM, que a gente chamou de tipos penais adjetivadores, né? Que a ideia era de classificar, convocar essas mortes para a existência sem aumentar a pena, né? A ideia não era um aumento de punição, mas sim de trazer isso que é uma realidade para dentro do direito, para que se reconhecesse, então, essa forma de violência e, com isso, se possibilitasse, né, a obtenção de dados mais robustos e pensar políticas públicas a partir, né, desses dados. Então, isso foi minha pesquisa lá no mestrado. No doutorado, então, tipo, eu já tinha essa resposta, e no doutorado, então, eu sigo pesquisando o transfeminicídio, mas aí com uma perspectiva mais ampla, que é o que eu vou tratar mais para o final ali, então, né? No doutorado da minha tese era basicamente, né, era verificar se o transfeminicídio poderia ser classificado como uma espécie de crime de Estado, na ideia do que o Zaffaroni propõe como um genocídio por gotejamento. Especialmente por o Estado, né, saber que essas mortes ocorrem, que ocorrem há muito tempo, e se mantém inerte em relação tanto à questão normativa quanto à construção de políticas públicas para nomear, né, e dar conta desse problema. Então, isso eu vou tratar mais para o final. Então, a ideia de hoje, né, que eu estruturei, foi basicamente, né, pensar, primeiro, como que surge, né, no contexto do direito penal brasileiro, a categoria do feminicídio. Acho que alguém está com o microfone aberto. Né? Então, primeiro, né, nesse momento, como que surge essa categoria pro direito penal brasileiro? Pode deixar ali. Como que se deu as construções normativas para que se criasse, né, a categoria feminicídio no direito penal brasileiro? A antiga lei, né, que era a Lei 13.104 de 2015, que, né, tratava o feminicídio como uma qualificadora do homicídio. Também, né, tratado da discussão que foi gravada lá na DPF 779, que é a ideia da tese da legítima defesa da honra. E aí, então, a gente vai falar dessa nova lei, né, do feminicídio, que agora traz o feminicídio como um tipo penal autônomo e não mais como uma qualificadora do crime de homicídio. E aí vamos passar por alguns dados em relação ao feminicídio. E aí, então, eu entro no transfeminicídio também, né, explicando melhor a minha pesquisa e trazendo alguns dados também que analisei. Isso. Bom, então, né, seguindo então
né, nessa proposta. Como que surge, né, a discussão do feminicídio para o direito penal brasileiro? Teve, né, os movimentos feministas desde lá do final da década de 70, década de 80, começam, né, a se articular politicamente para buscar, né, algumas garantias mínimas, como, por exemplo, a criação de delegacias especializadas, né, nos outros campos do direito, né, a possibilidade do divórcio, né, a questão da violência doméstica ser tratada com uma forma mais séria, até que a gente tem lá em 2003, se não me engano, a condenação, no caso Maria da Penha, né, o Estado brasileiro sofre uma condenação em relação ao caso da Maria da Penha, por como que se deu essa condenação, né? Foi a corte decide que o Estado brasileiro se manteve, né? Não atuou com a devida diligência para investigar, processar e julgar o caso, que essa inércia do Estado, né, contribui significativamente para as formas de violência que a Maria da Penha sofreu, que, né, combinaram com, né, a tentativa de feminicídio da Maria da Penha. Então, a partir dessa condenação, um dos dispositivos da sentença foi de que o Estado brasileiro criasse estratégias para, né, prevenir e coibir essas formas de violência. Entre essas estratégias, inclusive questões normativas. Então, surge lá, né, a criação da Lei Maria da Penha, que traz, né, para o direito penal, especificamente, não só a questão da violência, não só o fato de reconhecer e de dizer o que é a violência de gênero, mas também ela vai trazer uma série de medidas que o Estado, né, tem que adotar, como, por exemplo, a criação de uma rede de proteção às mulheres que estão em situação de violência, né? A questão também de levantamento de dados, de pensar políticas públicas a partir dessa lei. Então, a gente tem esse contexto. E aí, lá em 2009, tem o caso que é o caso paradigmático quando a gente está falando de violência feminicida, que é o caso que ficou conhecido, né, como Campo Algodoneiro, que é o caso Gonzalez e Ocras versus o México, que basicamente, né, o contexto é o seguinte: vários corpos de mulheres começam a ser encontrados na região de Cidade Juárez, no México. Essas mulheres, elas, né, trabalhavam com costura, e elas começam a desaparecer. E elas vão desaparecendo e os corpos vão sendo encontrados. E esses corpos são, né, são encontrados em ambientes, né, públicos, descartados, com várias marcas de violência, né, com mutilação. Né, a polícia demora bastante tempo para começar a investigar esses casos. Quando a polícia, né, chega a investigar, se verifica que teve uma série de procedimentos que não foram, né, tratados com a devida diligência, não foram ouvidas todas as pessoas, são várias violações que são verificadas durante todo o processo desses casos. E não houve, né, também não houve responsabilização em grande parte dessas mortes. E aí, esse caso, então, né, essa denúncia é levada à comissão, a comissão leva o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí, a corte, né, condena o Estado do México. E esse caso ele é especialmente importante porque é a primeira vez que a corte utiliza a expressão feminicídio. No caso Campo Algodoneiro, né, uma das pessoas que foi ouvida como perita foi a Marcela Lagarde, que é quem cunha esse termo de feminicídio. Tem até um texto que é super famoso da Marcela Lagarde, porque a primeira utilização foi femicídio, que foi utilizada pela Diana Russell. E a Marcela Lagarde traz, né, o termo feminicídio e traz a explicação de que essa morte, né, classificada como feminicídio, é uma morte que ela é por motivação, né, generificada,
que também, né, por trás dessa morte, há conivência estatal, a inércia do Estado. E aí ela vai apresentando também esses elementos dessa forma de violência, né? De uma forma de violência que eu estou falando, né, a partir de uma ideia de um ódio que ele é misógino. Então, a primeira vez que a corte utiliza o nome, o nome feminicídio, eu vi aqui que a Clarissa pediu para depois colocar o nome do texto, depois eu coloco, mas o nome do texto é do feminicídio ao feminicídio, do femicídio ao feminicídio. Depois eu coloco, eu posso até mandar para a Larissa também compartilhar. E aí, a partir então desse caso, né, do caso Campo Algodoneiro, antes, né, dessa sentença, o caso é de 2005, se eu não me engano, a que chega na corte, e a sentença é de 2009. Nesse período, então, a partir lá de 2007, os estados, né, os outros países da América Latina começam, então, a trazer, né, a criminalizar o feminicídio. Em alguns países, o processo se deu, né, de uma forma da criação de um tipo penal autônomo, e no caso, né, brasileiro, inicialmente, então, né, quando a gente teve lá a lei 1304 de 2005, o Estado brasileiro ele trouxe o feminicídio como uma qualificadora do tipo penal, né, homicídio. A proposta original que foi discutida, né, no ambiente legislativo, ela previa que essa qualificadora ela não aumentasse pena. Mas durante o processo legislativo, que transcorreu até a edição da lei, teve, né, aquele aumento da pena. Então, essa qualificadora nasce, né, a justificativa era a necessidade de nomear essas mortes, e era, né, uma demanda do movimento feminista já de bastante tempo, da década de 80, se discutia isso. E ela, então, consegue, né, a edição dessa lei que existia até agora há pouco, né, até 2024, até o final de 2024. E essa discussão em relação à criação da qualificadora, né, era o que a gente entendia como a forma, né, mais acertada que se conseguiu se utilizar o direito penal para, né, adjetivar, né, nomear mortes, sem criar novos tipos penais, sem ter um apelo punitivista, exclusivamente punitivista, né, mas convocando também, né, ao uso do direito penal quando a gente está falando de questões de direitos humanos. Então, o caso brasileiro era né, em relação aos outros países da América Latina, inclusive em relação à pena, ele era muito importante, assim, né? Foi uma conquista bem relevante dos movimentos feministas, especialmente na questão, né, do não apelo de punição. Pode passar, por favor. Bom, depois um outro slide eu vou trazer um comparativo do que a gente tinha para o que a gente tem agora, tá? Mas nesse meio tempo, né, tiveram várias questões que foram se discutindo a partir, então, da questão da violência feminicida. E um ponto que é relevante, né, foi a DPF 779, que teve o precedente né, da DPF, foi, em 1976, o assassinato da Ângela Diniz. Acho que, né, a maioria de vocês conhece esse caso, mas quem não conhece também tem o podcast, que é o Praia dos Ossos, que é bem interessante para vocês entenderem todo, né, o contexto. Mas, basicamente, né, resumindo muito, né, a Ângela Diniz foi assassinada pelo seu, então, né, companheiro, que era o Doc Script. E, né, a defesa do DOCA levanta essa tese que ficou conhecida como a legítima defesa da honra, dizendo que ele tinha matado a Ângela por amor e em legítima defesa da sua honra, como, né,
como um homem que tinha, né, poderia supostamente ter sido traído, e que ele estava, né, buscando, então, né, essa reparação a essa honra que ele, né, sustentava. Essa tese, né, lá na época, teve um movimento muito grande, o movimento feminista se levantou, fez, né, diversos protestos em relação a isso. Foi lançada uma campanha, inclusive, que era Quem Ama Não Mata. Essa campanha, né, ganhou bastante repercussão. Mas, né, naquele caso, né, então, se conseguiu reverter essa tese. Porém, algumas defesas seguiam sustentando essa tese de legítima defesa da honra no Tribunal do Júri. Então, em 2021, né, vejam, isso aconteceu em 76. Só em 2020, isso, né, vira e mexe se repetia. Se vocês buscarem nas jurisprudências, vocês vão encontrar vários casos em que essa tese aparece, né, em várias decisões que isso aparece. Aí, só em 2021, ou seja, 4 anos atrás, muito pouco tempo, foi ajuizada uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 779, e no final de 2023, a sessão foi ajuizada pelo PDT, justamente para que barrassem essa tese, que ela não fosse mais admitida. E é só em 2023, então, que daí o pleno do STF, ele decide, né? E aí o entendimento, então, que ele firmou é de que essa tese, ela é inconstitucional, porque contrariava, né? Porque por contrariar princípios constitucionais, né? Da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida, da igualdade de gênero. Também, né? Vai dar lá a interpretação conforme a Constituição, né? Para excluir essa tese do âmbito do Instituto da Legítima Defesa, e também, né, por consequência, que as defesas não se utilizem mais, né, dessa tese, nem na autoridade policial, nem na autoridade policial ou em juízo, né, em qualquer menção a essa tese, em qualquer fase do processo, né, fase pré-processual e fase processual, inclusive durante o julgamento de plenário, né? E também em relação, né, ao julgamento do plenário, fica decidido que, né, se utilizar isso em plenário, sob pena de nulidade. Então, isso o STF só decide há pouco tempo, 2023. Então, até lá ainda se tinha, até agora, muito pouco tempo, se tinha essa discussão. E quando a gente fala, né, de legítima defesa da honra, que era o que se invocava, a gente tem que estar pensando o que está por trás disso, né? Porque de que honra que a gente está falando? Né? É de uma ideia de honra masculina lá de 1920, 1915, né? E que fica, né, em discussão até 2023. Pode passar para o próximo, Vanessa. Bom, Uh, bom, depois então dessa, né, da discussão da ADPF, então que se firma essa tese, né, de que é inadmissível a utilização da tese de legítima defesa da honra em relação aos crimes de feminicídio, né? Depois de a gente ter né, toda essa construção que foi a duras penas de se buscar, né, no direito penal, possibilidades de nomear essas mortes, né, de trazer, convocar para existência, de trazer dados, a gente tem, talvez essa que tenha sido a maior derrota desde a década de 70, que foi a edição do que se chamou de pacote antifeminicídio, né, a lei 14.994 de 2024. Por que que eu falo que ela é uma grande derrota? Porque essa lei, ela, em nenhum momento, né, o anteprojeto, ele ouviu os movimentos feministas, não se considerou, inclusive, né, toda a produção acadêmica em relação ao feminicídio, que toda a produção acadêmica até então, em nenhum momento se discutia esse incremento assim, de pena como uma necessidade, né? Muito pelo contrário, né? Você dizia que o que era o mais acertado da antiga lei era
era não um pedido de aumento de pena. E aí a gente, então, né, tem agora o tipo penal de feminicídio, um tipo penal autônomo, e que a pena, né, ela é muito maior. Né? Então, a pena mínima é 20 anos e a máxima é 40. Antes, né, nós tínhamos de 12 a 30, agora já tem de 20 a 40. Então, né, a redação ficou, né, que o feminicídio é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, e veja, né, isso já era uma discussão que a qualificadora trazia, e no anteprojeto da antiga lei, né, era em razão do gênero. E se vocês buscarem nos documentos oficiais, vocês vão ver que foi riscado a caneta, né, gênero, e escrito à mão por recondição do sexo feminino. Essa redação foi escrita à mão durante o decorrer do processo legislativo. O que também fica claro, né, do que a gente estava falando ali. Era de que não se buscava, né, a ideia era de que as, né, mulheres transexuais, travestis, não eram consideradas ali. E essa discussão toda, né, foi levantada lá atrás, né, do que então o direito penal considerava a mulher. Agora, né, se a gente for pensar dessa decisão que foi de fevereiro, que aplica, né, a Lei Maria da Penha, agora em fevereiro, se decide que tá, a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada para mulheres transexuais e travestis, e que aí lá no voto do Alexandre de Moraes ele vai dizer que quando a lei fala condição do sexo feminino, né, não se poderia, né, não poderia se desconsiderar as mulheres transexuais e travestis, né, porque a discussão de gênero é muito maior do que isso. Então, em tese, se a gente for aplicar a decisão a lei ainda segue dizendo que é por razão do sexo feminino, que dá margem a essa discussão, né? Tendo esse precedente mais recente, poderia se pensar, mas ainda assim, essa discussão não tá longe de ser pacificada. Então, a gente tem esse novo tipo penal né, que vem com essa redação, e aí, né, vai trazer ali o que é que ele vai considerar essas razões da condição do sexo feminino, que é quando o crime vai envolver violência doméstica e familiar. Então, por isso que eu digo que talvez se poderia pensar em aplicar, né, em relação às mulheres transexuais e travestis, ainda que depois, quando eu for falar, eu ainda sigo entendendo que não é a melhor forma. E menosprezo ou discriminação em relação à condição de mulher. E além, né, dessa pena já ser uma pena super pesada, né, ainda tem causas de aumento dessa pena. E causas de aumento de pena que não é claro também como que, né, o que faz chegar de 1/3 até a metade. Então, né, a pena do feminicídio, então, ela pode, né, ela é aumentada de 1/3 até a metade, ou seja, né, pode, né, a pena pode sair já de crime. Se o crime for praticado, né, durante a gestação, nos 3 primeiros ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou responsável pela criança ou adolescente, ou pessoa com deficiência em qualquer idade, contra menor de 14 anos e maior de 60, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, né? E em descumprimento lá das medidas protetivas, e também nas circunstâncias lá do 121, parágrafo 2º. Né? Essa é a redação que a gente tem hoje. Pode passar, Larissa, por favor. Tá. Aí eu tentei aqui fazer um quadro para a gente tentar, para vocês visualizarem, né, do que a gente está falando. Né? O que a gente tinha quando estava falando de uma qualificadora do feminicídio, do homicídio, e o que eu tenho com essa nova lei. Né? Antes eu tinha lá, né, uma qualificadora lá que era do parágrafo 2º, né, que dizia, né, que, né, era matar, né, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Hoje eu tenho, né, um artigo, né, o 121A, né, que criou esse tipo penal. A pena, né, como eu tinha dito para vocês, ela era de 12 a 30, ela passa de 20 a 40. A explicação, né, lá do parágrafo 2º A, considera que há as razões quando o crime. Olha aqui, eu comi um pedaço, né, nessa minha tabela. Que era quando o crime envolvido. Deixa eu até pegar aqui a lei antiga, que agora eu não vou lembrar de cabeça.
considera que há razões, condições, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menospreza a condição de mulher. E agora tem o parágrafo primeiro que vai dizer que considera que há razões, né, também quando isso segue igual. E as razões, então, são ali, ó, que dividiu na tabela. Então, basicamente, né, a gente tinha uma situação que eu tinha uma qualificadora, agora eu tenho tipo penal autônomo e que aumenta a pena consideravelmente. Pode passar. Bom, né, considerando, né, eu trouxe aqui para vocês alguns destaques, né, de decisões que impactam, né, essa forma de violência, esse crime. Bom, eu tenho essa decisão, então, aqui, né, da primeira turma, que falava, né, que a majorante lá do parágrafo 7º, que era a pena do feminicídio aumentada de um terço até metade, quando o crime é praticado durante a gestação, na presença física ou virtual de descendente adolescente. O que a STF decide, né? Que não interessa se a pessoa presenciou todo o crime. Não se mostra necessária, então, a incidência, né, para o aumento da pena, não era necessário que presenciasse todo o crime, desde que tivesse presenciado alguma parte do crime, né, sendo que se os filhos da vítima tivessem testemunhado parte do evento criminoso. Ou seja, não precisava, né, ver todo o ato, mas se, por exemplo, né, a mulher começa a ser agredida na presença dos filhos, né, os filhos são retirados da cena e a mulher, né, nisso é morta, já incidia, né, a majorante. Já incide a majorante, né, conforme essa decisão. Pode passar. E outro que eu trouxe também que eu achei que é interessante que lá, né, enquanto o artigo que vai falar basicamente do crime quando ele é praticado contra a gestante, tá? Então, diz lá que enquanto o 125 do Código Penal vai tutelar o feto enquanto bem jurídico, né, que a gente está falando do aborto, o crime de homicídio praticado contra a gestante e agravado pelo 61(2), né, do Código Penal, vai proteger a pessoa em maior grau de vulnerabilidade. Ou seja, nesse caso, ele está dizendo que, né, ela vai ser aplicada em razão da gestante, que é a causa do aumento de pena. Ou seja, vejam que se esses reflexos, né, dessas decisões forem aplicados à nova lei, a gente já tem aí, né, uma diferença de pelo menos de pelo menos 8 anos já de aumento de pena. Então, a gente está falando de um impacto que é muito grande. E que, né, não é e nunca foi, né, a solução para essa violência. Tanto não é que a gente, né, depois eu vou trazer os dados para vocês vão ver que o feminicídio ele não reduz, né? Ele aumenta, ele tem uma tendência de aumento. A gente pode, óbvio, discutir, né, que né, eu posso ter mais notificações, sempre é uma hipótese, né? Mas não é a questão da pena que vai fazer, né, vai fazer reduzir. Pode passar. Bom, aí vamos para os dados. Os dados que eu trouxe para esse ponto, né, falando do feminicídio, são os dados do IPEA, do Atlas da Violência agora, de 2025. Porque eu estou revisando, né, um artigo do manual, então eu estava analisando todos os dados de novo e vendo tudo isso. Até ainda hoje, como estava conversando com a Clarissa de tarde, que eu disse, né, cada vez que eu vou olhando, né, toda essa mudança, todas essas alterações legislativas que tiveram, né, e o impacto disso, né, na vida das pessoas, vai dando mais raiva, então, né, porque cada vez que eu vou lendo, eu pensando, mas, né, como que a gente chegou nisso e como que essa tendência segue cada vez me parecendo ser pior. Bom, eu analisei também os dados, né, tanto para aula como em relação para o artigo, né, para a revisão do manual. Então, o Atlas da Violência, ele usou a base de dados, que é a mesma base de dados que eu usei na tese. Depois, quando eu for falar do transfeminicídio, vocês vão ver.
que é a base de dados do Sinan, que é uma base de dados do Ministério da Saúde. Essa base de dados do Sinan tem, né, uma normativa do Ministério da Saúde que toda violência, né, todo indício de violência, seja ela interpessoal ou autoprovocada, ela é de notificação compulsória. Ou seja, a pessoa, né, foi agredida, a pessoa chega para atendimento e ela se verifica que ela sofreu uma violência, que pode ter sido, né, autoprovocada ou em função, né, de alguma forma de agressão. A pessoa que atende ela lá no hospital, no pronto atendimento, em tese, ela tem esse dever de notificar essa violência. Essa base é uma base de dados gigantesca, e eles têm muitos campos interessantes para análise, assim, de pesquisa mesmo. Inclusive os campos em relação à autoidentificação, né? Autodeclaração em relação a gênero e raça. Né? E sempre eu digo que é autodeclaração, porque isso vai impactar, né, no dado final. Então, o Atlas da Violência utilizou a base de dados do Sinan e também utilizou a base de dados da notificação de mortes. Foram essas duas bases. E aí eles chegam nesses números. Eles analisaram, então, dos últimos 11 anos. É importante dizer, o Atlas foi publicado em 2025, mas ele usa os dados até 2024. Ele considera o recorte de 2013 a 2023 porque os dados de 2024 eles ainda não estão fechados. Porque os dados de 2000, eles fecham o dado. Finalizou o ano, fechou o dado. Aí ele passa por um processo de revisão. Como o dado é disponibilizado até fevereiro, ele pode ter uma alteração. Então, em 2026, a gente vai ter realmente fechado os dados de 2024, para vocês entenderem por que ele fez esse recorte. Então, de 2013 a 2023, né, foram assassinadas 47.463 mulheres no Brasil. Só em 2023, né, o número né, o registro é esse, né, de 3.903 mulheres, né? O que vai dar uma taxa de 3,5 mulheres a cada 100 mil habitantes. Vejam que é um dado né, super considerável. Vocês vão ver quando a gente chegar no dado das mulheres trans. Aí a gente vê né, o abismo de diferença que a gente está falando. E se a gente for fazer um recorte, né, racial dessas vítimas, o número vai, né, ser bem considerável também, né? Que 2023, dessas 3.900, 2.662 eram mulheres negras. O que leva essa taxa, né, de homicídios em relação às mulheres negras sendo 68,2% do total. Ou seja, né, é quase 70% dos feminicídios são de mulheres negras. E aí, então, em relação, né, a comparação à taxa, né, em relação a cada 100 mil habitantes, eu estou falando de 4,3 mulheres mortas. E no período, né, de 11 anos, isso também, vejam que o dado ele não varia muito. Então, em 11 anos, o dado do ano, ele basicamente se mantém, é uma diferença de 1%, né, porque são 67,1%. Né, durante todo o recorte, durante todo o período, ou seja, as mulheres negras são potencialmente mais mortas, quando a gente está falando de violência e feminicídio. O que vocês vão ver que também, em relação às mulheres trans, também o número é muito semelhante. Bom, né, tudo isso, né, que eu trouxe então para vocês é esse panorama, né, do feminicídio, né, no Brasil. Pensando em dados e pensando também, né, nessa construção normativa, né, e as demandas político-criminais. E aí, então, eu entro, né, no transfeminicídio, que é, como eu tinha dito no início, né, é a pesquisa que eu desenvolvo desde do mestrado, né? Então, do que a gente está falando, né, quando eu estou dizendo, que eu estou falando que aquela morte é um transfeminicídio. Tem uma socióloga brasileira, que é a Berenice Bento, que foi a primeira pessoa a utilizar esse termo. E quando a Berenice né, utiliza esse termo, ela diz o seguinte, né, que as mortes de mulheres trans são mortes que têm né,
são mortes, né, em razão da questão de gênero, mas elas são mortes que são exponencialmente mais violentas do que as mortes de mulheres cis. E isso se verifica nos casos, né? E ela traz alguns exemplos também para, né, para essa discussão. Alguns casos e esses casos que ela traz são casos que, né, tiveram alguma repercussão, que é, por exemplo, o caso da Verônica Bolina, né, que foi uma travesti que foi, né, sofreu uma tentativa de feminicídio, mas que nunca houve nenhuma responsabilização em relação a isso e sequer foi considerada a questão de gênero nesses casos. Então, né, ela vai dizer que é uma violência, que ela é generificada, que é uma morte que ela vai chamar de espetacularizada e também ritualizada, porque os índices que apresentam e os corpos dessas vítimas, né, mostram que nunca é um tiro que leva à morte, né, ou uma facada, é uma associação de violências que esses corpos são submetidos até que chegue à morte. Na minha dissertação, eu trouxe o exemplo que é talvez o mais conhecido e o mais claro de entender o que é uma morte ritualizada, que é o caso da Dandara, né? Que é aquela travesti que foi morta às 3 horas da tarde, e que basicamente a execução dela é filmada, né? E por isso ganha repercussão. Porque as pessoas estavam ali, né? Ela estava sendo espancada. Uh, Tu vê todos os elementos no caso. Ela estava sendo espancada. Um dos agressores, né, fala a frase, ele fala exatamente a frase, a imundícia tá de calcinha e tudo. E começam, né, e chamam ela de travesti, de viado feio. Ela tá quase morta, eles obrigam ela a subir em um carrinho de obra, né, desse carrega entulho, e levam ela, né, nesse carrinho até uma viela e ela é executada a tiros ali. Então, tem todo né, uma ritualização dessa violência até que chega essa morte. E aquele corpo, ele é deixado em uma via pública, né? Que também é uma das características que a Berenice Bento vai trazer, que são mortes públicas. E ela diz que são mortes públicas justamente por isso, que ocorrem em espaços públicos, muitas vezes, né? E não todo crime, mas parte desse crime é presenciado por outra pessoa que não intervém, ou que sequer chama a polícia, né? No caso da Dandara. As pessoas chamaram a polícia, mas a polícia só chega 30 minutos depois que ela já tinha sido assassinada, ou seja, tipo, teve todo o período de agressão, toda a violência, e a polícia não chega. E a inércia e a conivência estatal, que é também uma das características do feminicídio, né? Que foi o que a corte também, né, levanta a discussão lá no caso Campo Algodoneiro. E por que inércia e conivência? Bom, esses casos, eles não são considerados, nem analisados, nem processados, nem julgados, levando em consideração a perspectiva de gênero. Pelo contrário, muitas vezes essas mortes são, né, apagadas, né, a questão do gênero ela é apagada da morte, porque o registro da morte considera o nome, né, registral da pessoa, e nenhum campo, o agente que vai lá informa, né, que era uma travesti. Em alguns casos, na minha pesquisa do mestrado, quando eu buscava, né, a notícia para achar essas mortes, eu cheguei a encontrar em algumas reportagens falando que era um homem vestido de mulher. Então, tem esses elementos, né? E o óbito é registrado, então, com aquele nome, né, o nome registral, em nenhum momento é mencionado a identidade de gênero, a própria Dandara, isso aconteceu, né? A Danara, né, em nenhum momento foi considerada essa morte como uma morte de gênero, ainda que tivesse vários elementos que, né, que deixavam clara essa conotação. E são esses os pontos que a Berenice Bento vai dizer. Então, tem uma morte que ela tem características de feminicídio, mas ela tem peculiaridades em relação a esses corpos das mulheres transexuais e travestis. Então, é isso que a gente está falando quando a gente está falando de transfeminicídio. Como eu tinha dito para vocês lá na minha pesquisa do mestrado, o que eu discutia era se a categoria feminicídio, que até então era qualificadora, comportava essas mortes ou se seria necessário, então, né, a criação de uma outra qualificadora para nomear essas mortes, e que eu acabo, né, respondendo que sim, seria necessário a criação de outra qualificadora, e não
que o feminicídio não comportaria em razão dessas peculiaridades. Pode passar. Bom, esses dados aqui são os dados da tese. E a ideia, o transfeminicídio, então, né, a Berenice traz esse termo a primeira vez, e esse termo, os movimentos, especialmente, né, de mulheres transexuais e travestis, vão adotando esse termo, e ele acaba virando, né, um termo que é utilizado, inclusive utilizado, né, pelo CNJ. O CNJ fala em transfeminicídio em algumas reportagens, mas ele, né, para o direito, né, ele não existe, né? Então, normativamente, não existe o transfeminicídio. Em relação a essas mortes, né, qual é o como que se começa essa discussão? Até 2017, quem monitorava essas mortes era o Grupo Gay da Bahia, que monitorava não só as mortes, né, de mulheres transexuais e travestis, mas né, de todas as pessoas LGBTs. Em 2017, a Associação Nacional dos Transsexuais e Travestis, que é a ANTRA, ela começa, então, a produzir um dossiê que começa a computar essas mortes. Que eu sempre, quando eu falo desse dossiê, eu falo que a metodologia do dossiê, né, eu digo que é um caderninho, porque né, as pessoas vão lá, né, e isso elas mesmas escrevem, não descrevem que é um caderninho, né, mas pensem que é o caderninho. Porque como que elas sabem dessas mortes? Ou algumas, né, travestis avisam, né, essas organizações que dizem, olha, aqui em Porto Alegre, essa noite teve uma travesti que foi encontrada morta lá na Redenção. E aí alguém vai lá e anota, Porto Alegre, né, uma travesti morta. E aí elas vão buscando a partir, né, de notícias, às vezes tentam, né, contato com delegacias e tal, e vão computando esse número de mortes. E aí elas montam, né, chega no final, né, do ano, elas sempre lançam em janeiro, o dossiê sempre é 29 de janeiro. Aí elas lançam com os dados do ano anterior. Bom, na minha tese eu analisei de 2017 a 2022, né? Esse recorte foi porque a partir de 2017 que a ANCRA começa a produzir esse dossiê e, né, e eu defendi a tese em 2024. Então, né, eu analisei até esse marco de 5 anos, porque já fecharia o período que eu tinha de coleta de dados, e também já foi em 2017, era interessante para mim, porque foi, né, pós a edição, então, da antiga lei do feminicídio. E aí, esses são os números total de mortes, né, que a ANCRA chega. Vocês vejam que, se for pensar quantitativamente, é um número pequeno. Mas com esse número pequeno, se cria um discurso que é repetido em todos os locais, inclusive, né, o CNJ repete, dizendo que o Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. Né? Tem uma ONG também, que é a Transgender Europe, que monitora em vários países, e em relação aos países que essa ONG monitora, né, que não são todos os países do mundo, mas aos que ela monitora, o Brasil sempre liderou essas mortes. Então, a ANCRA, né, institucionaliza esse discurso e leva adiante as pessoas, né, e todo mundo segue, né, dizendo, o Brasil é o país que mais mata, o Brasil é o país que mais mata. E, né, bom, o Brasil é o país que mais mata. Então, né, do mestrado, né, eu vi esse número, eu pensava assim, bom, mas, né, se for comparar em relação aos feminicídios, é um número, né, relativamente pequeno. Eu tenho que chegar até o final dessa tese e dizer se realmente o Brasil potencialmente é o país que mais mata, se há algum dado possível de a gente chegar, né, e seguir afirmando isso. Então, isso era foi meio que o objetivo que eu persegui, né? Porque ainda que eu acredite, que eu, né, acreditasse na ANCRA, né? Eu também tinha, né, a pulga da pesquisa que dizia, não posso ficar dizendo isso com base nesse dossiê que, né, que é alguém ali que vai fazendo um risquinho. Então, na tese, como é que eu chego a alguma possibilidade de dado? Eu mando, né, via portal da transparência para a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul um pedido de informações, né, de qual é o número de mortes registradas no Estado do Rio Grande do Sul
que possibilitassem dizer se era uma mulher trans ou uma travesti, sempre trabalhando com as duas terminologias. Aí a resposta oficial que eu tenho é de que, bom, não tem esse dado e ele é impossível de ser obtido, porque o registro de ocorrência não considera identidade de gênero. Não tem nenhum campo lá que, né, o boneco lá que está preenchendo a ocorrência vai marcar ali, mulher trans ou travesti. Até que eu descubro, então, daí os dados do Sinan, né, o portal do Sinan, que é aquele que eu falei para vocês ali que o IPEA utilizou agora no de 2025. Nos dados do Sinan, eu não tenho número de mortes, mas eu tenho número, né, de violências. E aí eu uso o mesmo recorte da ANCRA, então, para analisar esse número de violências. E os dados do Sinan, como eu tinha dito para vocês, eles têm o campo de autodeclaração de mulher transexual e travesti, são dois campos. Todos os dados eu condensei as duas categorias, porque a ANCRA também faz isso. Então, né, tendo o mesmo critério. A ANCRA até reporta violências, mas as violências que a ANCRA reporta sempre são menores do que o número de mortes. Então, vocês imaginem que, né, o número de violências é sempre muito pequeno. Então, aí vocês podem ver que há, né, uma diferença, que já há um número bem alto em relação às violências, né? Sendo que 2022 é o ano mais violento, né? Que tem 2.791 registros de violências de mulheres transexuais e travestis. Esse número é o dado absoluto, ou seja, considera todo o território nacional. Analisei todo o território nacional. Pode passar lá. Aí, por estados também, né? Um dos recortes também que eu fiz foi os 5 estados com maior registros pelo portal. Então, foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. No, né, no portal do Sinan, quando eu comecei a analisar primeiro, né, eu pensei que poderia ter algum, né, algum desvio em relação, né, porque São Paulo, Minas Gerais e Minas Gerais são os estados com maior, né, com maior população. Então, se Paraná e Rio Grande do Sul, que são estados menores, não tivessem aparecido em todos os 5 anos, aí eu poderia, né, pensar que esse número não tava considerando toda a população. Mas, considerando que Paraná e Rio Grande do Sul aparecem nos 5 anos, o dado, né, a gente pode dizer que o dado considera toda a população. Então, de fato, esses estados são os mais violentos. E vejam que, inclusive, o Rio Grande do Sul, que é o que disse que não tinha nenhuma forma de ter o dado. Pode passar. E aí, as vítimas de acordo também com o critério de raça, né, autodeclarado. Vejam que, se a gente for juntar pessoas pretas, né, pardas e indígenas, porque no Atlas da Violência eles juntam, eles só dividem, né, pessoas brancas e pessoas não brancas. Vejam que o dado em relação às mulheres trans ele é bem maior, né? Ou seja, a violência também é racializada, mas ela é exponenciada. Então, se eu for juntar todos esses dados, vai passar de 70, vai chegar a mais de 70%. Pode passar. E aí, né, nesse ano também, agora em 2025, o Atlas da Violência também, né, como eu disse para vocês, utilizou a mesma base de dados que eu utilizei na tese. E eles fizeram um período de comparação maior do que o que eu fiz na tese, né? Ainda que esses dados também, para mim, estivessem disponíveis, mas como eu disse para vocês, o meu recorte foi aquele porque eu queria comparar com o dossiê da ANTRA. Bom, se a gente for considerar só o ano, né, de 2022 para 2023, os casos de violências, né, contra homossexuais e bissexuais que foram registrados aumentaram 35% em relação aos outros anos. Em comparação, né, das mulheres transexuais e travestis foi 43%, ou seja, vejam que, né, as mulheres transexuais e travestis, ainda dentro, né, da população LGBT, elas são as que sofrem mais violência. Isso fica, né, eles trouxeram vários outros recortes no Atlas, mas elas sempre são mais violentadas. E aí, considerando só, né, as mulheres transexuais
e travestis no período de 2014 a 2023, né, que é o mesmo período que foi analisado ali o feminicídio, os registros de violência aumentam mais de 1.110%. Então vejam que o negócio vai escalando de uma forma muito maior. E aí eles dividiram, né, contra transexuais e contra travestis. Se a gente somar as duas categorias, o negócio fica muito maior do que já é. Né? Contra mulheres transexuais foi 1.110 e contra travestis foi 2.340% o aumento, considerando todo esse período. E se vocês compararem, né, em relação a homens trans, que também o Atlas da Violência fez essa comparação, é muito menor. Se somar os dois, é basicamente é menos da metade do número das violências totais. Pode passar, Lari. Ah, tá. Aí esse gráfico aqui é do Atlas, tá? Que aí é o gráfico que refere ao número de pessoas transexuais e travestis vítimas de violência por identidade de gênero. Aí os dados, né, que eles utilizaram foi o do Sinan e o do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em todos os anos, né, o ano de 2023, né, 2023, 2022, de fato, tinha sido o ano mais violento, o que também confirma que eu tinha, né, os meus dados lá da tese. Tá, ainda que a base seja a mesma, né, eu podia ter errado, mas, né, não, mostra que não tá errado, a estatística estava certa. E 2023, então, a violência ainda, ela aumenta mais. Então, de todos os anos, muito, em poucos anos, ela diminuiu se vocês forem vendo, né, a evolução dos gráficos. 2016 foi um ano super violento, que daí eu não comparei, porque, como eu disse para vocês, a ANCRA não coletava esse dado. E 2017, o número é muito parecido com o que eu encontro também lá da tese. Eu acho que o meu número foi um pouco maior, mas é bem parecido. Mas eles usam também essas duas bases de dados, que é o Fórum Brasileiro de Segurança e o Sinam. E, bom, 2023 foi o ano mais violento, tanto para mulheres trans quanto para travestis, né? Porque eles separaram aqui os dois, né, as duas categorias em gráficos distintos. Bom, dos dados, né, que eu trouxe para vocês, eram esses os pontos, assim. E acho que eu consegui, né, dar para vocês a minha ideia hoje era dar esse panorama, assim, né, do que a gente está falando, qual é o possível reflexo disso, né? Na tese, né, como eu disse para vocês, o que eu buscava responder era se essas mortes poderiam ou não, né, ser consideradas a partir né, da perspectiva que o Zaffaroni propõe, né, de um genocídio, né, de um crime de Estado, na ideia de um genocídio por gotejamento. E a resposta que eu chego é de que sim, né, porque os dados né, nos trazem elementos para demonstrar isso, de que essa violência, ela é uma violência que ela é contínua e escalonada, né? Em relação também, claro que a gente sempre considera, né, que o número de notificações pode ter aumentado, isso é sempre, né, uma possibilidade quando a gente está falando, né, de dados de violência, mas também a gente também tem que considerar o número de notificações que não são registradas, né? Então, a ideia, né, o que eu, né, que eu defendi então foi isso, de que o Estado brasileiro ele é conivente com essas mortes, porque ele sabe que ela acontece, né? O próprio CNJ, né, tá lá dizendo, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Aí a gente recebe, né, as travestis as transexuais, faz audiência pública, dá prêmio, mas não pensa em nenhuma política pública, nenhuma, né? Não levanta também, né? Não constrói nenhuma questão normativa para pensar essas mortes. E também, né, não obriga, né, os estados a criar estratégias de monitoramento, para que pelo menos se tenha um número mais oficial. Então, né, considerando essas razões, né, pode ser que sim, o Estado brasileiro, né, vem sistematicamente violando direitos de mulheres transexuais e travestis. Bom, gente, eu espero que tenha, né,
conseguido passar alguns pontos. Também estou disponível aí para a gente conversar também, né? Eu tinha calculado 1 hora, deu bem certinho. E oi, Salo, que chegou depois. Oi, Paula, tudo bem? Tudo. Eu acho que cheguei, já tinha iniciado, mas consegui pegar boa parte da apresentação, que eu já conhecia, logicamente, porque fui orientador, né? Mas bom ver, a gente conversava hoje ainda em relação à utilização dos dados do Sinan por outros órgãos de monitoramento, né? O IPEA, sobretudo, o que valida ainda mais a inovação metodológica que foi a tua tese. Né? Então, excelente, muito obrigado mesmo pela exposição. E vamos abrir para ver se tem questões, dúvidas, enfim. Bem, já que ninguém falou, vou dar só uma provocação Ah, aqui, né? desculpa. Ah, perdoe-me. Não, não, não. Eu ia fazer só uma Pode falar, observação. Marcelo. Então pode falar. Não, é sobre o caso Gonzales. Isso na cultura popular, porque naquela série Narcos é narrado esse caso Gonzales. E aí a minha dúvida é que eu estava pesquisando, aparecem que são 3 mulheres que foram mortas, mas pelo menos nessa série foram centenas de mulheres ali na Cidade de México que foram descobertas. Eu só queria tirar essa dúvida. Bom, Marcelo, eu não lembro o número exato, mas com certeza foram mais que três, tá? Mas eu posso disponibilizar depois a sentença da corte que traz todas as, né, as vítimas que Aham, foram levadas à corte e traz, né, o contexto. Mas eu não me é, lembro o número, mas sim foram mais do que três. Mas não sei se chegaram a centenas também. aham. Acho que Eu não. não sei, porque, obviamente, eu não sei se por razões eles quiseram, né, aumentar, né? A É, eu única não vi coisa que a eu achei série, interessante. mas a sentença traz. Eu até disponibilizo depois, eu te mando lá. A É, única coisa tam- interessante da série é que é o paradigma das drogas e uma polícia também corrompida e nada voltado para investigação, para homicídios de mulheres, feminicídios, nada. Isso pelo menos é ressaltado. e também foi uma série, né? Teve todo um processo de descoberta, de comunicação, então acho que esse número foi aumentando. Se eu não me engano, de início realmente foram três, mas depois foram, enfim, várias pessoas desaparecidas, aí demorou também identificar, teve um aumento de mulheres. E o que eu queria comentar é que o que a gente tem que pensar também o porquê da conivência estatal, né? É porque o próprio Estado, ele é violento, né? Para a gente debater o transfeminicídio, a gente tem que pensar o próprio paradigma de gênero que a gente trabalha no direito, né? Eu lembro que eu até comentei na última aula com os alunos, que assim, a gente vem observando mudanças, né? Eu, jovenzita na minha graduação, a gente tinha um debate aí se gênero era cromossômico, genital, e a conclusão da doutrina era pela genitália, né? Hoje em dia mudou um pouquinho, bem pouquinho, já admite a mudança aí, a previsão, a aplicação do feminicídio para pessoas trans com um documento retificado, o que já é um avanço, uma mudança, né? Mas a gente tem que pensar na própria violência estatal contra pessoas LGBTs, né? Não só nessa violência interpessoal que o Estado abraça bastante, né? Mas é o que a gente vê, por exemplo, no caso que a gente analisa dos presídios mineiros, né? E são dados que a gente não encontra, não tem um debate de gênero, né? Então não tem nenhuma uma discussão do que seria gênero, do que seria ser mulher, né? Trouxe essa provocação para ver se anima alguém
a Não, perguntar, e a conversar. complementando, Lari, a questão da violência de Estado, ela começa no registro. Porque porque é um absurdo a resposta do Estado do Rio Grande do Sul para o questionamento que a Paula fez lá quando a gente estava iniciando a tese. Né? A gente não tem dados porque não tem um campo no formulário. Não preciso, não preciso nem ir adiante para. Bom, então crie-se o campo, né? E responde isso numa naturalidade. Isso é espantoso, né? Responde isso numa naturalidade, né? Como se, né? Sim, mas o que interessa ter esse dado? É do desprezo, do nível do desprezo mesmo, né? Então a violência começa aí, né? Já começa na forma como a informação ela é trabalhada, ela é registrada. Bom, e se está nesse nível, né, imagine todo o processamento, né, subsequente. Né? Então, mas eu só queria daí lembrar também que foi logo no iniciozinho, depois a Paula na sequência mencionou, né, na questão do feminicídio, né, a primeira alteração legislativa não muda a pena, não altera a pena, não amplia a pena. Né? E daí, sendo um pouco mais dogmático em relação à qualificadora do crime de homicídio. Né? Porque, tradicionalmente, os feminicídios eles já eram qualificados pelo Ministério Público ou por recurso que impossibilitava a defesa da vítima, ou por motivo fútil ou motivo torpe, né? Ou pelo uso de instrumento, né? Arma, fogo, meio cruel, né? Que são as formas tradicionais do feminicídio. Né? Então, já os dados já nos demonstravam que já havia a qualificadora. Não havia o nome da qualificadora, mas o efeito punitivo era de homicídio qualificado. Na época 12 a 30. Né? E o que houve foi, né, a definição nominal na qualificadora de feminicídio, na primeira alteração legislativa. Né? O que nos leva, né, a escrever, né, eu e a Paula e a Renata, saiu no IBC Crime no ano passado, antes da última alteração legislativa, né, dizendo, inclusive, esta é uma boa técnica legislativa. Por quê? Porque não aponta no caminho punitivista. Ela especifica e permite dar visibilidade para o problema sem alterar a punição, mantendo o mesmo estado de coisas. Né? O que também, né, é um debate que surgiu na tese da Paula. Bom, talvez esse fosse o caso também em relação ao transfeminicídio. Né? O problema é que os movimentos de lei e ordem nos atropelam, né? Porque daí no início desse ano há uma alteração legislativa que amplia a pena para o feminicídio para 12 a 40. O que deu uma vida de menos de 6 meses para o nosso artigo. Quem vai ler esse artigo vai dizer, os caras estão loucos, né? Porque logo teve uma alteração, mas esse é o problema de se trabalhar, né, nessa avalanche legislativa que a gente tem. Então, daí o que eu queria provocar a Paula também, né, agregando aí as observações do Marcelo e da Lari, era em relação, né, a como o movimento feminista viu essa alteração legislativa. Né, inclusive vi que saiu um artigo da Carmen, né, comentando isso e refutando, né, como o movimento feminista, né, ou, né, um dos movimentos dentro do movimento, né, esse tipo de
de alteração. Então, né, como a gente está revisando, né, o manual e a gente também está trabalhando isso, né, dizendo que, tanto que eu trouxe no slide, né, que foi, né, uma derrota para o movimento feminista, porque ele também, né, isso é um dos pontos que a Carmen também traz, né, o comitê, né, da Lei Maria da Penha, que foi, né, um dos grandes, né, articuladores na construção né, da antiga legislação, sequer foi chamado para essa discussão, né, e ainda que tenha, né, sido, né, uma pauta levantada, né, o que a Carmen até vem né, tentando desenvolver, né, que ela diz que a violência de gênero né, tá sofrendo um movimento de sequestro, né, por esse movimento de lei e ordem e, né, pela extrema-direita, né, que já vinha, né, num processo talvez acho que um pouco mais tímido no antigo governo, né, com aqueles, né, com aquela preocupação, né, que a Damares trazia como uma preocupação super, né, exacerbada, e que, bom, acaba, né, na edição dessas legislações que basicamente incrementa, né, aumenta apenas, né, substancialmente. E que são propostas por pessoas que são alheias ao movimento feminista e que desconsideram, né, como além, né, das discussões cravadas dentro do próprio movimento, as discussões acadêmicas que surgiram a partir dali. Então, né, do nosso ponto de vista, digo meu da Carmen, porque, né, a gente tem trabalhado isso, e agora também estou revisando não só o manual, também a tese, porque, bom, né, tem que abordar esse ponto. Em relação, né, a tratar isso como de fato uma derrota, porque é o que a gente sofreu, né? Que, ao que me parece, né, toda a construção dos movimentos, a gente não tinha uma derrota tão grande desde 67, né? Quando se tentou, né, lá no início, né, tratar, né, de fato, a violência de gênero, né? E que se consegue só, né, a lei do divórcio. Então, acho que desde 67, acho que essa é a maior derrota que o movimento feminista sofreu. E isso é uma derrota silenciosa, porque foi muito embaixo do pano, porque, bom, ninguém foi ouvido, né? Ninguém foi chamado para o debate, simplesmente, né, se fez, né, se editou essa lei, se aumentou, né, criou esse pacote aí, né, antifeminicídio, que na verdade, né, é um pacote super punitivo e que é um reflexo prático, né, na violência contra as mulheres. Bom, a gente, né, tá vendo aí o estado do Rio Grande do Sul, né, o índice nunca teve tão alto, né, ainda que com, né, todo esse aumento de pena. Gente, eu só queria registrar aqui, né, enfim, por força do horário, alguns alunos, né, já estão saindo, enfim, mas só registrar antes aqui o Marcelo, professor Marcelo, que está dando aula de Direito Penal das Drogas na UERJ, esse semestre, o Léo, professor Leonardo Furtado, que também está lecionando a disciplina Penas e Prisões na UERJ, a Clarissa, que já esteve conosco nos nossos encontros apresentando as conclusões da dissertação, e aqui também a Adalene, que quarta-feira que vem, né, vai apresentar para nós a pesquisa sobre aborto, chegando da Colômbia, tá? Estamos loucos para ouvir as novidades e o que foi pesquisado pela Ada nesse período. E então, Paulo, não vamos abusar mais de ti. Muitíssimo obrigado, demais mesmo pela disponibilidade de tempo. Obrigado, Lari, Bia, né, Caran também saiu antes que organizaram aí e se disponibilizarem iniciar enquanto eu me deslocava. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Foi, como sempre, excelente. E a gente vai disponibilizar depois a gravação, né, para que quem queira revisitar o debate e a fala da Paula possa acessar. E também dizer, quem quiser, esse texto meu, da Paula e da Renata, sobre a questão do método e objeto na criminalização dos crimes de ódio, que trata dessa questão, está disponível no meu ResearchGate, assim como também os textos, né, com a Lari
sobre mulheres trans presas, enfim, tem um bom material lá sobre a temática. Obrigado, gente. Bom ver a todos e todas aqui. Obrigada, Até a próxima. gente. Boa Até, noite, boa Boa noite. noite, gente. Ah, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.